A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Vamos meditar hoje no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, verso 9 e 10. Diz assim: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Meu querido irmão que me ouve, minha querida irmã, nessa manhã sintonizada na Rádio Regional, ou você que está ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube essa mensagem. Queremos meditar um pouquinho nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo ao povo de Tessalônica, que era uma cidade importante, a qual foi criada uma igreja fundada com as primícias da palavra de Deus. E olhando para essa palavra, olhando para essa mensagem, nós ficamos até assim um pouco temerosos, porque ele diz assim: olha, Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira. Então, há implícito aqui uma mensagem que o Senhor terá um julgamento sobre essa terra, que esse povo, as pessoas, serão julgadas pelo Senhor. E aqueles que não estiverem em concordância com todos os ensinamentos, com tudo aquilo que o Senhor deixou, estes estarão submetidos à ira do Senhor. Mas ele está dizendo assim: olha, mas vocês que estão ouvindo essa palavra, vocês que creram na palavra, vocês que creram em Jesus Cristo, a ira, o castigo do Senhor não estará sobre as vossas vidas. E aqui eu quero fazer uma menção sobre um estudo que nós fizemos nessa manhã. A palavra anuncia o dia do Senhor. Quando nós estudamos esse capítulo um pouco mais a fundo, ele vai dizer assim: olha, haverá o dia do Senhor. E o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, não é o dia cronometrado, cronos, o qual nós vivemos e conhecemos. O dia do Senhor é um período, é um tempo que ele se apresenta para nós e que, como uma das marcas mais presentes desse momento, da vontade de Deus, haverá a segunda vinda do Senhor Jesus. A primeira vinda, o Senhor veio para que nós pudéssemos ser salvos, resgatados. Jesus veio para que a salvação pudesse chegar a cada um de nós. A segunda vez que o Senhor virá, Ele virá para buscar aqueles que são seus. Não mais uma condição humana de carne e osso, mas uma condição celestial. E quando Jesus vier pela segunda vez, os inimigos de Deus serão destruídos, serão derrotados. Talvez nós estejamos meditando nessa palavra e nós ficamos na nossa mente procurando pessoas que nós, na nossa vã sabedoria, nosso vã conhecimento, na nossa incapacidade de conhecer o pensamento do Senhor, olhamos para a sociedade e podemos apontar com o dedo: aquele é inimigo do Senhor, aquele é inimigo do Senhor, aquele também é. Mas na realidade, a própria palavra de Deus vai dizer assim que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. E não cabe a nós julgarmos as pessoas, tentando fazer uma menção de quem não escapará da ira do Senhor no dia do Senhor. Mas a palavra nos diz que os inimigos de Deus, aqueles que serão derrotados, são aqueles que operam muitas vezes nas nossas vidas. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, são comportamentos que infelizmente fazem parte do nosso modo de viver, do nosso modo de agir, do nosso modo de proceder. Esses são os inimigos de Deus. Esses serão aniquilados pelo Senhor. Aqueles que viverem durante a sua vida colocando a sua vontade acima da vontade de Deus, aqueles que são orgulhosos nos seus próprios feitos, aqueles que ensoberbecem, que são soberbos por conta de acreditar que talvez pela sua condição econômica, pela sua capacidade intelectual, pelo seu poder político, é capaz de se achar muito mais do que o próprio Deus. A esse sim, a ira do Senhor se manifestará no dia do Senhor. E todos eles serão aniquilados, porque assim diz a palavra de Deus.
O que nós temos que derrotar na nossa vida são esses valores. Esses valores não podem fazer parte da vida de um cristão. Esses valores não podem estar presentes na vida de um cristão. Então esses são os inimigos que nós temos que destruir cotidianamente na nossa vida, para que ele não venha encontrar lugar no nosso coração e venha crescer como uma erva daninha, que venha sufocar todas as bênçãos, todo o amor, toda a misericórdia, toda a graça que Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Por falar em vida, o que é o nosso tempo aqui na Terra? Quando nós olhamos o nosso conjunto, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós procedemos, todos nós temos uma certeza. E aquele que realmente é cristão, ele tem duas certezas. A primeira é que ele vai morrer, como todos morrerão. Mas a segunda é que Jesus voltará. Um cristão, não crente, mas um cristão, que tem o nome do Senhor Jesus verdadeiramente marcado no seu coração e no seu pensamento, ele crê que Jesus voltará no dia do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, e nós não sabemos também quando acontecerá, é necessário que nós cumpramos o nosso tempo aqui na terra, enchendo de vida a nossa trajetória. O que é a vida? O que é o tempo? São dois elementos que se misturam e que se integram e que fazem com que o ser humano ele possa cumprir o tempo estipulado por Deus, de maneira que nós sejamos cheios da graça que provém do Senhor, porque isso provém de Deus. E quando nós olhamos para o caráter de Jesus, nós devemos nos espelhar, porque Jesus é a nossa referência. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a nossa forma de entender a razão da nossa existência. Façamos um paralelo aqui para que vejamos qual é o propósito da nossa vida. Jesus, quando veio a essa terra, ele tinha um propósito: anunciar o reino de Deus. Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Mas Jesus também tinha uma outra incumbência, e essa muito mais difícil: morrer por uma nação pecadora, morrer para um povo pecador, e um povo distante de Deus, para que o conserto pudesse ser estabelecido e o homem pudesse ter livre acesso à presença de Deus. Jesus nos ensinou isso, e é esse o propósito maior das nossas vidas. Não precisamos morrer como Jesus morreu, mas temos o compromisso de anunciar o reino de Deus aqui nessa terra. Você que está me ouvindo, você tem o compromisso de anunciar o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus não é orgulho, não é vaidade, não é egoísmo. O reino de Deus é amor, é graça, é perdão, é misericórdia, é todos os valores espirituais que fazem com que as pessoas que estão próximas de você se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam amadas, se sintam perdoadas. É essa palavra que Deus tem para nós. Que você possa meditar, que você possa aprender e que você, acima de tudo, não somente ouça, mas guarde cada uma dessas palavras no teu coração. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus.